Então, fala galera, um bom dia a todos, quase boa tarde já, né? Então vamos lá, né? Hoje, então, para mais uma live essa semana. Então, só lembrando, né, que as lives elas vão acontecer então no Instagram e no YouTube, tá? E depois ela vai ficar salva apenas aqui no YouTube, fechou? Então, qual é a direção da sua vida, né? Esse é o grande tema da live de hoje, sabe? Qual é, então, qual é a direção da sua vida? E pode ser um questionamento, muitas vezes, extremamente simples de se pensar, né? Por exemplo, Pedro, é meio óbvio, né? São as minhas metas, é para onde eu desejo ir e tudo mais. Pode vir uma série de questionamentos e de perguntas, mas gostaria de fazer vocês refletirem sobre um ponto importante. Por exemplo, você já parou para pensar as atitudes que você tem em determinadas situações? Sei lá, sobre pressão, algo que acontece no seu trabalho, né? Ou algo que acontece dentro da sua própria casa. Você consegue perceber as atitudes que você tem naquele momento? E outra coisa, depois que você volta para casa, que tipo de pensamento que fica te consumindo ali? E essas situações difíceis, são situações que, que você fica remoendo durante muito tempo? Ou você logo esquece? E qual tipo de padrão de comportamento você tem? Né? Às vezes, com seus amigos, você é aquele que aprofunda a relação, ou você é aquele que quer sempre coisas novas? Que tipo de atitude, que tipo de comportamento você tem? Essas situações das quais você vive todos os dias, né, seja no piloto automático, seja presente, elas correspondem muitas vezes ao direcionamento da sua vida. Então, por exemplo, às vezes eu quero muito que as pessoas me olhem como uma pessoa honesta, como uma pessoa com uma pessoa verdadeira, com uma pessoa humilde. Mas eu tenho pequenas atitudes que eu faço que são pequenas omissões, são pequenas mentirinhas, são situações às vezes pequenas. Mas será que essas situações me direcionam para onde eu desejo ir? Entende onde eu quero chegar? Muitas vezes nós sabemos até onde nós queremos chegar, a direção que nós queremos chegar. Porém, muitas vezes as minhas atitudes me levam para um outro lugar. Faz sentido isso para vocês? Esse é o ponto que eu quero que vocês percebam, tá? Esse é um ponto que eu gostaria muito que vocês percebessem, tá? Por exemplo, será que realmente a atitude que eu estou tendo está me levando para onde eu desejo ir? Né? Então, por exemplo, ao olhar para aquilo que o Viktor Frankl traz dentro desse tema, eu gosto muito dessa frase, né? A liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância, a direção da vida é decidir se seremos vítimas das circunstâncias ou agiremos com dignidade. Vou ler de novo, né? A liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância. Tá? Ele diz isso muito claro, que nós temos essa liberdade de escolher, certo? Agora, vamos lá. A direção da vida é definida por essa escolha,
decidir se seremos vítima das circunstâncias ou se agiremos com dignidade. E isso é uma coisa muito importante, porque sem isso, né, sem essa situação, sem essa liberdade, essa responsabilidade dentro de nós, a gente muitas vezes, dependendo da situação que a gente está vivendo, internamente a gente se coloca como vítima, né, ou até de uma forma um tanto quanto egoísta da nossa parte, a gente acaba tentando manipular a situação, né? Apenas para atender às nossas necessidades. E isso é o grande ponto, né? A Nádia trazendo, né? Caramba, isso é forte, ainda mais conhecendo a história dele. Isso, exatamente, né? Então, talvez a grande questão mesmo é se a gente realmente está presente na situação, eu consigo responder à situação realmente com dignidade, com a verdade, com o bem, né? Agora, se eu estou dentro de um piloto automático, vivendo apenas para sentir prazer ou muitas vezes para eu tirar vantagem de alguma situação, certo? Qual será a resposta que eu vou dar para a vida? Qual será que é a resposta que eu vou dar para essa situação? Né? Será que vai ser uma resposta à altura, com dignidade? Ou será que eu vou tentar aquele joguinho brasileiro, né? E que esse é o grande ponto que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes eu estou aqui querendo falar sobre a questão do direcionamento da nossa vida, mas se eu não consigo nem estar presente para responder à vida, para trazer algo de bom na minha vida, às vezes eu não tenho nem a responsabilidade sobre a minha própria vida, como é que eu vou me direcionar para algo bom? Ou para onde eu desejo? Então, se eu não o grande ponto para eu chegar aonde eu desejo é primeiramente entender que esses comportamentos ou essa intenção interna que eu tenho, esse direcionamento interno das minhas escolhas, dos meus pensamentos, desse monte de abrasileirar as coisas, muitas vezes pode estar direcionando você para um outro caminho. E às vezes eu já caí nessa também, e talvez você também fale assim, putz, mas eu estou fazendo tudo certinho, mas parece que eu não chego onde eu quero, eu não alcanço o que eu desejo. E aí que tá, muitas vezes eu posso estar até fazendo externamente, né, aquilo que é necessário, mas eu estou fazendo internamente? Quais as escolhas que eu estou fazendo quando eu estou eu comigo mesmo? E quando eu estou com as pessoas, qual é a intenção? Essa intenção, ela corresponde para onde eu quero chegar? Ou será que a intenção me leva para um outro caminho? E isso realmente corresponde para onde a minha vida está se direcionando. E é muito interessante porque às vezes a vida está me levando para um abismo e eu não estou reparando. Eu estou no piloto automático. E eu vou deixando a vida levar. Sabe a famosa música, né? Deixa a vida me levar, né? Quando eu faço isso, quando eu permito deixar que a vida me leve, eu não sei para onde ela vai. E muitas vezes, e eu já vi muita gente, a vida apenas direcionou para um abismo e a pessoa apenas se deixou levar. E aí quando caiu nesse abismo é que às vezes acorda. E quando acorda, muitas vezes já é tarde demais. Ou não é tarde, mas agora eu vou ter que recomeçar todo um processo para chegar
onde eu desejo. Então, essas atitudes, elas são essenciais. Essenciais. E isso é fundamental a gente. Que eu consigo perceber essa liberdade de escolha é a gente pensar assim, bom, qual o sentido da minha vida? Esse é o primeiro ponto. Mas além disso, será que sempre sou eu que estou questionando a vida? Ou será que é a vida que me questiona a cada instante? Só que eu não estou reparando isso. Sabe? Pensa só, desde a hora que você acorda. Desde a hora que você acorda. A vida está te questionando. Às vezes, a hora que você dá aquela despertada, ou tocou seu despertador, a vida te questiona. Qual a atitude que você vai levantar hoje? E você já levanta com uma postura forte, ou você coloca lá o botãozinho para dormir mais 5, 10 minutos? Né? E ela vai te questionando ao longo da vida, ao longo do seu dia. Às vezes, você está com a intenção de, sei lá, fazer uma dieta, emagrecer, ou ficar mais forte, ou o que for. E a vida vai te questionar, e aí? Você vai comer corretamente agora? Ou você vai comer qualquer coisa? Né? E aí que entra. Eu vou tomar as rédeas da minha vida ou eu deixo a vida me levar? Isso vale para tudo isso. Aí chega o grande horário de eu ir para academia. A vida vai te questionar também. Você vai na academia ou você vai mentir para você mesmo e falar que você está cansado demais hoje e que hoje você precisa descansar? Né? E isso vale para tudo na sua vida. A vida vai estar o tempo todo te fazendo esses questionamentos. E aí, qual é a resposta que eu estou dando? E é justamente essa resposta que ela é a nossa responsabilidade em direção à vida. A liberdade, primeiro, só que se eu só tenho liberdade, né, se eu posso fazer qualquer coisa, é aquilo que a gente falou, é eu deixo a vida me levar. Né? Agora, a medida, beleza, eu tenho a liberdade para decidir, mas eu também tenho a responsabilidade, ou seja, a vida me questiona e eu preciso responder ela à altura. Eu preciso responder ela como o, o, o diretor da minha própria vida, o condutor da minha própria vida. Né? Eu vou agir como vítima, né? Olha só aqui, ó. Eu vou agir então como vítima ou eu vou agir com dignidade, né? Muda totalmente, não é verdade? Então, essa é a responsabilidade. Essa é a responsabilidade da vida me questionar algo e eu fazer uma escolha. Né? E a vida está fazendo isso o tempo todo com a gente.
no nosso trabalho, eu vou estar fazendo isso também. De que forma eu estou executando o meu trabalho? Com desleixo, com falta de vontade, com tanto faz, tanto fez? Estou fazendo o meu trabalho reclamando do meu chefe, que eu não aguento mais estar aqui? Ou eu faço o meu trabalho com dignidade? Dou o meu melhor. Olho e busco olhar a beleza daquilo que eu estou executando. Com postura ereta, forte. Percebe a diferença? E no relacionamento? Como é que estou respondendo à vida? Eu deixo a vida me levar? Ou talvez hoje eu vou sentar e prestar atenção no meu marido ou na minha esposa? Hoje eu sei que ele ou ela gosta de algo e eu vou fazer. Eu vou me doar um pouco mais. E para os meus filhos? A vida vai estar o tempo todo te questionando. E perceba que é justamente essa liberdade que nós temos e a responsabilidade que nós temos, né, que vai direcionar a nossa vida para onde nós queremos ou para um lugar que a gente desconhece, né, que muitas vezes traz sofrimento, certo? Ou seja, a gente, por meio das nossas escolhas, por meio desse responder da vida, vamos direcionando a nossa vida para algo. Eu posso estar direcionando a minha vida para a alegria, para a amizade, para o amor, para a dignidade, para a harmonia, para a compaixão, para tantas coisas. Eu posso direcionar minha vida para a doença, para a tristeza, para a dor, entende? E isso acontece justamente por esse posicionamento que nós temos diante da vida. Entende? O que eu estou construindo ou o que eu estou alimentando, não é? Então, eu gosto muito dessa frase do Viktor Frankl por conta disso, porque basicamente resume, né, resume a, o direcionamento da nossa vida. E tem uma passagem, né, que eu do livro dele, né, é Um Homem em Busca de Sentido, que eu gosto muito. É porque já está lá no final da guerra, né, no final da Segunda Guerra, e chega um caminhão, né, para levar os prisioneiros. E só que ali acaba estando muito cheio e até cabia ele. Só que não caberia os, os prisioneiros ali, né, do campo de concentração que estavam doentes com tifo. Então ele fala, olha, eu vou ficar para cuidar dos doentes. E o soldado fala, cara, mas não tem mais água aqui, não tem comida, não tem remédio, você não vai poder fazer nada por eles. Mas ele fala, não, mas eu sou médico e essa é a função do médico. Mesmo quando eu não tiver nada o que fazer para melhorar ou para cura, a minha função é consolar, é estar ali ao lado dele, né? E curiosamente, esse caminhão que estava levando, depois ele fica sabendo que foi bombardeado e todos morreram. E tem uma vez que alguém fala para ele, fala, nossa, que sorte, né? Ele fala, não, não é sorte. A vida me questionou ali, né? Eu poderia ter ido, né, tranquilamente. Mas a minha responsabilidade diante da vida era outra. Naquele momento, a minha função era de médico e não de um prisioneiro em busca da sua liberdade.
Então, quando a gente está respondendo a vida com a responsabilidade, muitas vezes a gente vai ganhar uma série de bênçãos por estar respondendo a vida com dignidade. E eu acho isso muito forte, pois nos coloca num lugar de seres humanos, né, de responsáveis pela própria vida, de uma forma muito bela, né? E, principalmente, trazendo essa autorreflexão diária das atitudes que eu estou tendo. E essa live ela serve para justamente quem assistir agora ou quem assistir depois de se questionar, né? Que atitudes eu estou tendo diante da vida? Eu estou agindo apenas buscando prazer, poder, condições, sei lá, ter uma boa imagem para as outras pessoas? Ou eu estou agindo com dignidade, com responsabilidade? Eu estou agindo para um crescimento realmente pessoal, para algo que talvez eu gostaria de deixar para o mundo, não material, mas por meio de comportamento, de inspiração. E isso corresponde ao direcionamento que a sua vida está tomando. Então, eu deixo essa reflexão, né? Nós já estamos há 20 e poucos minutos. Eu deixo essa reflexão, né? Que atitudes eu estou tomando diante da vida? A vida está me questionando. Analisem a sua vida agora, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E perceba quais são as situações que a vida está te questionando, tá? Quais são as situações que a vida está te questionando e de que forma você está respondendo ela. Será que a forma que você está respondendo está te direcionando para onde você deseja chegar ou estar? Ou você, por meio dessas respostas que você está dando, está te desviando? Pense nisso. Isso pode te trazer grandes respostas e muito mais que isso. Pode ser o ponto inicial de uma grande mudança na sua vida. Certo? Pois saber para onde você está indo, moldar suas atitudes, pode ser um grande divisor de águas. Lembre que nunca é tarde para você começar. Viktor Frankl traz pessoas que estão à beira da morte e encontram o grande sentido da vida. E que naqueles minutos antes, a sua vida se preencheu e valeu a pena. Então, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você começar a responder a vida à altura. Então, faça isso de coração, né? Analise realmente o que está fazendo sentido para você, né? Analise bem as suas atitudes e comece a perceber o que eu estou deixando para depois, o que eu estou fazendo apenas para ter um prazer, um bem-estar, aquilo que eu estou fazendo apenas para adquirir um poder, uma atitude, algo diferente, ou ser bem visto para as pessoas que estão ao meu redor. E vá fazendo pequenas mudanças para que aos poucos as suas atitudes estejam à altura da vida que você deseja ter e ser. Faz sentido? Caso tenha ainda uma pergunta, um compartilhar, um questionamento, podem estar deixando. E a partir das próximas semanas nós teremos sempre as lives, a princípio nas terças, meio-dia, mas excepcionalmente algumas lives também serão à noite. Mas eu vou compartilhando com vocês, tá? Caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, se não, lembrem sempre, a live apenas vai ficar 24 horas no Instagram e depois ela vai para o YouTube, tá?
Espero que essa live sirva de alguma forma para vocês. Compartilhe, né, com aquele amigo ou aquele parente ali que está precisando de algumas palavras. E até a próxima. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.